Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Espero que estejam todos bem, com saúde. Na aula de hoje, a gente vai tratar de um assunto relacionado à ecologia, chamado dinâmica de populações. Esse tema é um tema muito importante porque ele vai ajudar a caracterizar uma população, dando um indicativo do que pode acontecer com ela no futuro, certo? Bom, nós vamos abordar então os assuntos relacionados a características das populações, densidade populacional, índices e taxas populacionais, curvas de crescimento, que são os parâmetros matemáticos, que a gente usa para poder estimar o caminho que essas populações estão seguindo, estão trilhando. E vamos falar também sobre os fatores que regulam o tamanho populacional. Bem, a dinâmica populacional, ela é uma parte da biologia transdisciplinar, porque ela se relaciona com a estatística, com a geografia e por isso ela tem aparecido com frequência nas questões do Enem e também nas questões dos vestibulares aí ao longo do nosso país, certo? Bom, eu trouxe aqui 2 exemplos para a gente começar a entender na prática a importância do estudo da dinâmica populacional. Nós temos aqui o rinoceronte, um animal típico da África e que está presente na lista vermelha da União Internacional de Conservação da Natureza, como das espécies mais ameaçadas de extinção do mundo. Só existem cerca de 60 indivíduos dessa população e esse conhecimento ele é fruto do estudo da dinâmica populacional dessa espécie. Então, com base nessas informações, o que eles vão fazer agora? Descobrir, pesquisar manejos e formas de conservação dessa espécie para que ela não se extinga. Um outro exemplo também bem legal é nosso, aqui do nosso país, um projeto brasileiro, que é o projeto Tamar, muito conhecido aí por todos nós, que vem ao longo dos anos monitorando as populações das diferentes espécies de tartarugas marinhas da costa brasileira, e vem também trabalhando com questões de conscientização ambiental, educação ambiental, fazendo um trabalho bem legal, para preservar as espécies de tartarugas marinhas do nosso país, certo? Então fica aí o registro para relatar a importância prática dos estudos da dinâmica populacional. Bom, mas afinal de contas, o que é uma população? Relembrando aí o conceito de população, nada mais é do que um grupo de indivíduos da mesma espécie que convivem em uma determinada área geográfica. Esse é o conceito, então, de uma população biológica, Uma população, ela pode seguir diferentes caminhos, seja ela de espécies animais, vegetais ou até mesmo de ser humano, Uma população ela pode crescer, ela pode se estabilizar ou ela pode se extinguir. Então, o que define o que pode acontecer com uma população no futuro são os parâmetros que a gente usa para estimar valores e nos dar o direcionamento do que está acontecendo com aquela população. Um dos primeiros parâmetros que a gente precisa conhecer é a densidade populacional. A densidade populacional é definida como o número de indivíduos de uma mesma espécie que vive em uma determinada área. Então, como é um parâmetro, a gente precisa usar fórmulas. Então, a matemática vem nos ajudar nesse momento e criou para nós uma fórmula de densidade populacional que é dada pelo número de indivíduos dividido pela área que aquele indivíduo ocupa. Lembrando que se nós estivermos trabalhando com espécies aquáticas, nós vamos fazer o número de indivíduos dividido pelo volume de área que ele ocupa, não é? Então, para exemplificar, eu trouxe aqui um exemplo bem simples. Se nós acessarmos o site do IBGE, nós vamos ver que atualmente a população brasileira está em cerca de 211.552.459 habitantes. E o nosso país, ele tem uma expansão territorial de 8.516.000 quilômetros quadrados.
Então, com essa informação, eu aplico a fórmula em que o número de indivíduos da população brasileira será dividido pela extensão territorial do nosso país, o que nos dá uma densidade populacional no Brasil de cerca de 24,8 habitantes por quilômetro quadrado. Então, hoje a nossa população estaria em torno desta densidade populacional. Acontece que nem sempre foi assim, né? Nós temos aqui um gráfico do tamanho populacional do povo brasileiro com base no censo demográfico ao longo dos anos. O resultado do último censo foi de 2010 e a nossa população estava em torno de 190 milhões de brasileiros, né? Então, vocês podem ver aí no gráfico que houve uma crescente da nossa população, né? Bom, nem toda a população cresce, né? A gente começou a aula explicando, enunciando que existem as populações que crescem, existem as populações que se estagnam e se estabilizam, e existem as populações que diminuem seu tamanho, podendo ser levadas à extinção. Então, um outro parâmetro que a gente usa é a taxa de crescimento populacional. A taxa de crescimento populacional é definida como a variação do tamanho populacional em determinado intervalo de tempo. Então, mais uma vez, a gente recorre à matemática e à estatística para nos ajudar a estimar a taxa de crescimento de uma população. É uma fórmula grandona, mas ela é muito simples, né? Ela é muito fácil de ser entendida. Por quê? Porque ela vai relacionar o número de indivíduos finais da minha população em relação ao número de indivíduos iniciais. Vou dividir esse valor, essa diferença, pelo número inicial de indivíduos e vou considerar toda essa informação em relação ao tempo. Então, a fórmula que nós vamos usar para calcular a taxa de crescimento de uma população é o número de indivíduos finais menos o número de indivíduos iniciais dividido pelo número de indivíduos iniciais, tudo isso dividido pelo tempo. Vamos pegar aqui um exemplo, então, bem simples, relacionado à microbiologia, certo? Nós temos aqui, então, duas populações. O que essa tabela está mostrando para a gente? Ela está mostrando que a população inicial de bactérias do tipo A foi de 10 mil bactérias e a população do B teve 200 mil indivíduos, certo? Após 3 horas, né, passadas essas então 3 horas, a população A aumentou para 40 mil bactérias e a população B para 500 mil bactérias. Então, se eu quiser conhecer a taxa de crescimento de cada uma dessas populações, eu simplesmente aplico a fórmula. Se eu pegar os dados da população A e jogar na fórmula de taxa de crescimento de A, eu pegarei os 40 mil indivíduos finais, vou diminuir dos 10 mil indivíduos iniciais, dividir tudo isso por 10 mil e dividir por 3 horas, que é o tempo estimado na minha contabilização, não é? Eu esperei 3 horas para ir lá avaliar se a minha população cresceu, se manteve estável ou diminuiu. Então, para a taxa de crescimento da população A, nós observamos que houve o aumento de uma população de bactérias a cada hora, certo? Agora vamos estimar então para a população B. A taxa de crescimento da população B, então, atingiu no seu tempo final 500 mil indivíduos, com diminuir dos 200 mil iniciais, dividir novamente pelos 200 mil iniciais e toda essa galera aqui eu dividi por 3, que foi o tempo em horas que eu permiti que as minhas colônias crescessem, né? Obtive aí então um valor de 0,5 população por hora da população B. Então, na prática,
Esses valores nos indicam que a população de bactérias A cresceu num ritmo mais acelerado do que a população B, o dobro, né, para ser mais exato. Bom, os fatores que afetam o tamanho populacional, eles são muitos, mas os principais são a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, as taxas de emigração e de imigração. A taxa de natalidade e de mortalidade, elas também são calculadas, né, de forma muito simples, em que, na primeira, taxa de natalidade, eu vou fazer a relação do número de nascimentos no ano dividido por 1.000 pessoas. E a taxa de mortalidade, eu vou considerar o número de mortes no ano dividido por 1.000 pessoas. Essa divisão de 1.000 pessoas, tanto para a taxa de natalidade quanto de mortalidade, é para relativizar, na verdade, essa diferença, para não ter que ficar trabalhando com números muito grandes, né? Então, a gente faz essa divisão por 1.000 pessoas para relativizar os resultados, os valores. A taxa de imigração, ela é determinada pela entrada de novos indivíduos na população. Em contrapartida, a emigração é determinada pela saída de indivíduos da população. O outro índice importante é o índice de fertilidade, muito utilizado para os países, né, pelos países, para fazer as suas previsões, né, de investimento, pelo menos deveria ser assim, né, conhecer o ritmo de crescimento das suas populações para prever investimentos e planejamentos futuros, né, e também usado no reino animal, né, por exemplo, muitas espécies que têm que viver em cativeiros, é importante sempre mensurar esse índice de fertilidade, porque ele está muito relacionado com a condição de bem-estar do animal, né? Então, se a fêmea tem uma vida com menos estresse, uma vida com uma alimentação adequada, com temperatura, com tudo adequado, o macho também, né? Esse casal, ele vai se sentir propício à fecundação. Então, o índice de fertilidade, ele também é um indicativo bem bacana de índice de sucesso daquela população, principalmente quando a gente considera espécies que estão correndo risco de extinção e espécies que vivem em cativeiro, né? O índice de fertilidade, ele é definido como um número médio de descendentes produzidos por uma fêmea durante o seu período reprodutivo. Então, vamos pegar aqui uma tabela em que, se eu encontro, por exemplo, na espécie humana, um índice de fertilidade igual a 2, isso me indica que a minha população tende a ser estável. Vamos pensar no seguinte, se você tem 2 filhos, significa dizer que esses seus 2 filhos vão substituir os seus pais, né, ao longo das gerações. Agora, se você tem mais que 2 filhos, você tende a aumentar a sua população. Se o índice de fertilidade for maior que 2, você tende a promover um crescimento populacional. Por quê? Porque se você tem mais de 2 filhos, você tem a chance de substituir os seus pais e ainda mais 1, ou mais 2, ou mais 3 pessoas no mundo. Agora, se você tem um índice de fertilidade menor do que 2, ou seja, se você tem um filho ou não tem filho, a população ela tende a diminuir o seu tamanho. Por quê? Porque você não vai ter um número igual para substituir, digamos assim, os seus pais, os seus antecessores na próxima população, ok? E todas essas informações, né, de densidade populacional, taxa de crescimento, índice de fertilidade, ele gera o que nós chamamos de curva de crescimento populacional. Bom,
A curva de crescimento populacional, ela vai dar um indicativo gráfico, né, de como é que aquela população está se comportando. Então, qualquer população, ela tem, a princípio, potencial para crescer indefinidamente. Esse é o potencial dela. E esse potencial, que nós chamamos de crescimento intrínseco ou potencial biótico, ele está relacionado com a capacidade máxima de crescimento de uma população, certo? Bom, por que isso não acontece então? Não é? Por que todas as populações não crescem indefinidamente, estão todas aí felizes, vivendo a sua vida? Porque existem fatores limitantes. Esses fatores limitantes nós podemos chamar de recursos naturais, que envolvem falta de alimentação, ataque de predador, falta até de locais ideais para reprodução, né? Muitas espécies de animais só conseguem se reproduzir em determinadas condições de temperatura, de umidade, de falta de oferta de alimento, né? Tudo isso. Então, as curvas de crescimento, elas não são sempre indefinidas, não são sempre uma ascendente, porque existem fatores que impedem esse crescimento, né? E na maioria das vezes, esse fator limitante que não deixa uma população crescer botar para fora todo o seu potencial biótico, são os recursos naturais. Bom, aqui nós temos um gráfico clássico que demonstra uma taxa de crescimento intrínseco de uma população, né? Ou seja, como é que uma população cresceria se não houvesse a imposição dos recursos naturais, né? Então, aqui ele está mostrando claramente para nós que no início, né, com baixíssimo número de indivíduos, numa condição natural, essa população vai só aumentando numa PG, né, numa constante aí de uma progressão geométrica. Você começa ali com 100 indivíduos e depois de 10 horas você já tem cerca de 102.400 indivíduos, né? Então esse é o potencial normal, né? A que a gente chama de um crescimento intrínseco, o potencial biótico que uma população teria. Mas as coisas não são assim tão simples, né? A curva de crescimento de uma população, na verdade, ela resulta da interação entre o seu potencial de crescimento, ou seja, aquilo que ela é capaz de crescer, chamado de crescimento intrínseco, mas ela também tem que levar em consideração a resistência imposta pelo meio que ela vive, certo? E essa resistência imposta, ela é chamada de fatores limitantes. Então, a curva de crescimento, ela precisa levar em consideração 3 coisas: o tamanho da população, a capacidade intrínseca dessa população e os seus fatores limitantes. Combinado? E aí, então, aquela curva lá toda bonitona que sempre subia, agora ela vai passar por umas modificações. Ela deixa de ser uma constante crescente, né, ascendente, e passa por uma mudança chamada sigmoidal, né? Ela fica sigmoide, ela ganha ali umas encurvadas, não é? E essa sim é uma curva de crescimento populacional real, né? Que a gente chama, que de fato acontece numa população. E essa curva, ela é mais interessante porque ela está levando aqui em consideração, olha, o potencial intrínseco do crescimento dessa população, que é a linha ascendente aqui em preto, ela está levando em consideração o tamanho máximo suportado pelo ambiente, que é o que nós chamamos de resistência do meio, o fator limitante dessa população, que é essa linha reta aqui em azul, e ela leva em consideração aquilo que de fato a população vai crescer,
que é essa linha rosa, não é? Ela vai ali dar uma declinada, não vai crescer tão rápido ou de forma tão simples como a gente prevê no crescimento intrínseco, mas ela também, em condições ideais, ali superando as dificuldades do meio, ela vai aumentar um pouco o seu número de indivíduos, buscando depois uma constante, certo? E essa linha azul aí, que é a imposição do meio, né, aí na população, ela é chamada de capacidade suporte, certo? Então, esse gráfico, ele representa o crescimento real de uma população, porque ele leva em consideração a capacidade suporte dessa população, ok? Bom, esse experimento de Gauss, ele vem assim explicar, existem vários, né, exemplos, mas o experimento de Gauss, ele é bem conhecido, é bem simples também de ser entendido, para a gente explicar para vocês o conceito de capacidade suporte. Aqui nesse gráfico ele mostra para a gente, ele conduziu um experimento muito simples de besouro e ele fez 2 tipos de tratamento para esses besourinhos. Ele pegou número de indivíduos iguais, né, para cada uma das caixinhas de besouro, e acontece que em uma das caixinhas ele colocou 16 gramas de farinha, que é o alimento do besourinho, e em outra caixinha ele colocou 64 gramas de farinha e deixou o tempo passar, certo? Aí o gráfico ele está mostrando que ao longo do tempo, aqui no eixo X nós temos o tempo em dias, e aqui no eixo Y nós temos o número de indivíduos que ele observou ao longo desse tempo, certo? Então ele viu que para os besourinhos que passaram por uma dieta um pouco mais restrita, ou seja, por uma quantidade menor de farinha, o número de indivíduos ele se manteve metade, né, do número de indivíduos de besourinhos que foi alimentado com um número maior de farinhas, né? Então aqui a gente teve aos 120 dias, que foi o final do experimento, para ambas as populações, né? Tanto as alimentadas com 16 gramas de farinha quanto as alimentadas com 64 gramas de farinha, as curvas entraram numa fase de maior constância após um pico de crescimento populacional. Mas acontece que a maior disponibilidade de alimentos, né, ela promoveu então um maior número de indivíduos naquela população, certo? Então, o experimento de Gauss é um experimento que veio para explicar o conceito de capacidade de suporte de uma população. Mesmo sendo oferecido uma quantidade maior de alimentos, chega uma fase em que esse número de indivíduos não tem mais condição de aumentar, certo? Porque a capacidade de suporte impede que aquela população se mantenha crescendo, ok? Bom, então, os fatores que limitam o crescimento de uma população são os recursos naturais, mas não é só isso, né? Tem também a densidade demográfica, a competição intraespecífica, que é a disponibilidade de alimento, competição entre os casais para o local de procriação, entre outros. Só lembrando que a competição intraespecífica é aquela que acontece entre os indivíduos de uma mesma espécie, né? O indivíduo da mesma espécie que está ali no mesmo ambiente lutando com o seu rival pertencente à mesma população. Em contrapartida, temos também a competição interespecífica, que é aquela que vai acontecer entre os indivíduos de espécies diferentes, ok? Que é também um tema de uma próxima aula, que a gente vai tratar das relações, né, entre os indivíduos, tanto intra quanto interespecíficos. E tem também a predação e o parasitismo, que são são fenômenos, né, que vão ocasionar podem ocasionar a diminuição de uma população. Eu trouxe aqui para nós um exemplo dos ratinhos, né, só reforçando, por exemplo,
a competição intraespecífica e também a densidade demográfica, né? É que assim, tem um estudo que relata que fêmeas que vivem em gaiolas fêmeas de ratinhos, né, que são animais de laboratório que a gente costuma usar para pesquisas, né? Quando você submete essas fêmeas a gaiolas muito cheias, muito superlotadas, a taxa de natalidade da população engaiolada vai a 0, né? Das explicações, né, que é dado para isso é que a fêmea, em condição de estresse, pela falta de espaço, pela falta de alimento, ela não procria, né? Ela não libera os hormônios da fecundação e da reprodução, e aí então ela não procria, levando a 0 a sua taxa de natalidade. Então esse é um experimento simples e clássico também, que demonstra a importância da densidade demográfica e das competições intraespecíficas, neste caso, né, que relacionam, que impedem um crescimento desenfreado de uma população, certo? Bom, aqui tem um outro exemplo que mostra, também é um exemplo clássico, né, que mostra o comportamento agora de espécies diferentes, né? Aqui é um fator que limita o crescimento populacional, mas entre duas espécies diferentes. Seu experimento também, que resultou de anos de estudos lá no Canadá, foram coletados dados durante cerca de 35 anos entre as populações de lince e de lebre, né, deste país. E aí foi visto que uma espécie estaria relacionando-se, né, com o crescimento da outra espécie. E aí esse gráfico ele mostra, olha só, os dados começaram a ser coletados no ano de 1855 até 1935 e ele foi avaliando o número de indivíduos em milhares ao longo desse tempo. Então a linha em azul é a comunidade, a população de lebre, perdão, não comunidade, população, tá? De lebre. E a linha em rosa é a população de lince. E aí, o estudo relatou que, logo após um grande pico da população de lebre, a população de lince também crescia. Quando havia uma queda muito grande na população de lebre, a população de lince também caía. E aí, então, foi visto que ambas as populações interferem no seu crescimento uma da outra, não é? Quando você tem um número muito grande, uma oferta muito grande de alimento, todo mundo tende a se alimentar melhor, não é? Então, esse é um experimento clássico também que mostra a importância dos fatores limitantes entre indivíduos interespecíficos para o crescimento populacional. Foi uma aula bem simples, uma aula introdutória, né, em relação à dinâmica de populações. Esperamos vocês para os próximos vídeos que estarão disponíveis no nosso canal no YouTube. Acesse lá IFES Online, um projeto de extensão do IFES para ir auxiliar todos vocês com videoaulas, ok? Saúde para todos, até a próxima!